Fala, servos e servas, sejam muito bem-vindos a mais um Theocast, o seu podcast cristão, que vai ao ar semanalmente, todos os sábados, a partir das 19 horas, aqui pelo nosso canal do YouTube. Estamos também agora pela IBTV, um novo conceito, o mais novo conceito de TV, né, TV local aqui da região da Ibiapaba, tem abrangido aí, tem avançado, já são mais de 13 mil assinantes, né, da TV a cabo. E a gente está também aí pelo aplicativo da TV Acesso. Se você quiser nos acompanhar também pelo aplicativo da TV Acesso, vai lá na Play Store ou na Apple Store, você faz o download, certo? Coloca lá TV Acesso, você baixa o aplicativo. Dentro do aplicativo tem 8 canais. Dentre esses 8 canais tem o canal da IBTV, onde você pode também semanalmente acompanhar nossa programação aos sábados às 19 horas e durante a semana também teremos as nossas reprises, tá certo? Então acompanha a gente aí também pela IBTV. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, inscreve, né? Faz aí a sua inscrição, ativa as notificações e aí fica acompanhando a gente também nas outras redes sociais. A gente está no Facebook também como Theocast Notícia de Deus e a gente está lá no Instagram como Theocast.7. No Instagram, semanalmente, durante a semana, você vai poder acompanhar lá os cortes, né? Às vezes o pessoal não tem, assim, muita paciência, nem tempo para sentar e assistir 1 hora ou mais de 1 hora de programa, aí prefere acompanhar os cortes, né? Lá no Instagram, theocast.7, durante a semana você pode acompanhar os cortes aqui do nosso programa, a nossa programação que vai ao ar, ao vivo aqui pelo nosso canal, semanalmente, a partir das 19 horas, tá bom? E aí você já pode já copiar o link aqui, né? Compartilhar lá no WhatsApp, chama os amigos para poderem assistir aqui também conosco. Eu tenho certeza que é uma maneira de você estar contribuindo também com o avanço desse ministério. Lembrando que o nosso propósito aqui, nosso único e exclusivo propósito, não é estar tornando a mim famoso, e nenhum dos convidados que vem aqui, eu sempre digo, pessoal, que eu convido pessoas anônimas, né, diante da sociedade, mas que tiveram suas vidas transformadas por um Deus pessoal, e a ideia nossa é, por meio dessas experiências, a gente consiga apresentar esse Deus, né? Então, se você quer apoiar o nosso ministério, nós temos aí os nossos colaboradores, né? Quero inclusive aqui deixar o nosso agradecimento àqueles que estão conosco aí já há um tempo, né? A Óticas Popular do Brasil, do amigo Marquinhos Carvalho, Vitamel e Mulher Mil, do amigo Wilton Aragão, JB Irrigações, do nosso amigo Irmão Batista, a EV Fashion, né, da Eveline, a ASA, né, aí o nosso amigo Arivaldo, representante da Ação Solidariedade Adventista, e o nosso mais novo colaborador, que é o Apolo Madeiras. E se você também quiser ser um colaborador desse nosso projeto, entre em contato conosco, deixe um comentário aqui ou entre em contato pelo WhatsApp, tá bom? E, claro, se você não puder ser um colaborador financeiro, uma simples curtida, um simples compartilhamento que você fizer aqui do conteúdo, com certeza você já vai estar nos ajudando, tá bom? E hoje a gente recebe mais uma vez uma convidada, né? O pessoal me cobra muito, até que pararam mais porque eu comecei a convidar mais mulheres, né? O pessoal me cobrava muito que no começo só vinha homem. Aí, rapaz, aí, por que tu só chama macho pra esse teu programa, cara? Aí, coincidentemente, tem dado certo, né? O último programa, há 15 dias atrás, a gente esteve aqui com a irmã Erivânia, foi uma bênção, né? O papo que a gente bateu com ela. E hoje a gente recebe aqui, já veio um tempo que a gente vem tentando marcar, né? Tentando marcar e desmarcava e não dava certo. E finalmente hoje deu certo. E quero aqui agradecer, né? A gente recebe ela, Aparecida Silva, ela que é acadêmica em biologia e é membro do conselho gestor da APA da Bica do Ipu. E também coordenadora, né, atualmente coordenadora distrital de pequeno grupo. A gente vai falar, né, mais detalhes a respeito dessas funções, mas eu queria de antemão lhe agradecer pela disposição e dizer que fique à vontade aí para você se apresentar para o nosso público. Acredito que tem muitos que já conhecem, né, que talvez estejam acompanhando a gente, mas tem muita gente também que não lhe conhece ainda, então apresente-se e fique à vontade. Muito bem, boa tarde a todos. Que a graça, que a paz de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja aí com cada um de vocês, né? Meu boa noite também para quem vai estar vendo a transmissão posteriormente. Gente, eu quero dizer que é um grande prazer, é um grande privilégio poder estar aqui tendo esse bate-papo com o Ayrton. Como você havia falado, a gente já vinha combinando, né? Há algum tempo atrás e finalmente deu tudo certo, né? A gente vive uma rotina bem corrida, mas eu creio que Deus estava aí propiciando o momento, a hora e o lugar certo para que a gente pudesse aqui ter esse diálogo, para que a gente pudesse ter esse bate-papo. Então, para mim, é um privilégio poder falar um pouco sobre o que Deus fez na minha vida,
poder compartilhar o meu testemunho com as pessoas. Eu costumo dizer que eu não gosto muito de falar de mim, né? Eu gosto de falar de Cristo. Mas eu também penso, Ayrton, que a minha vida talvez vai ser a Bíblia que muita gente nunca leu. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas por esse mundo afora, elas não vão pegar as escrituras para ler, mas elas vão ler e elas vão analisar a minha vida. Então, a minha vida, ela deve ser um constante testemunho do que Cristo ele fez por mim. Então, eu acredito que se eu compartilhar o meu testemunho e as pessoas elas forem tocadas por esse amor, por essa luz que Deus ali colocou em mim, então eu acredito que já vale a pena. Então eu espero que o que eu for falar aqui não seja para atribuir honra e glória a mim, mas unicamente, né, aquele Deus que é criador e que é mantenedor de todas as coisas. Então agradeço também pelo convite e agradeço aí também por quem já está aí acompanhando a transmissão com a gente. A galera do IPU deve estar ligadinha, né? Com certeza. Já tinha gente aí cobrando o link da transmissão, já tinha gente aí perguntando, né, quando é que a gente ia gravar, e finalmente deu tudo certo. Muito bem. Então, a nossa amiga Aparecida, ela aqui ali do município do Ipu, né, subiu a serra aí. Quero, mais uma vez, agradecer a disposição, né? A gente sabe que não é fácil, até por uma questão de deslocamento, questão de disponibilidade de transporte, mas graças a Deus, né, estamos aqui, né, estamos aqui. E eu fiquei curioso, eu fui até pesquisar. Eu fui pesquisar na internet, eu confesso que eu pesquisei na internet. Porque a APA, o que é a APA da Bica do Ipu? Você colocou que faz parte do conselho, né? Uma das conselheiras também. Muito bem, a APA da Bica do Ipu ela é uma unidade de conservação. Ela é uma área, né, de proteção ambiental, onde a gente demarca ali uma área que tem uma grande biodiversidade, né, pode ser tanto da flora quanto da fauna, e a gente ali, através de leis específicas, a gente protege ali essa área. Então, eu faço parte, né, atualmente eu sou membro, né, do Conselho Gestor da APA da Bica do Ipu, e ali a gente traça, né, alguns planos para a gente estar ali protegendo essa área, para a gente também estar levando esse conhecimento, né, da riqueza que aquela área abriga, tanto de espécies de plantas, tanto quanto espécies de animais também. Então, a gente procura levar esse conhecimento ali para as comunidades que vivem ali no entorno, como também para a comunidade externa, né? Tanto a escola quanto a faculdade. Então, as pessoas elas precisam, né, entender de que ali, naquela área, ela é protegida por lei. Então, você não pode chegar ali na APA da Bica do Ipu e simplesmente ali começar a desmatar a área, a explorar aquela área para extração de madeira. Então, você não pode fazer isso, né? Porque, por lei, isso é tido aí como um crime. Então, resumidamente, a APA ela é essa área de proteção ambiental que é protegida por leis. Legal, né? Então, assim, acredito que realmente é algo muito necessário, né? É algo muito necessário porque, infelizmente, às vezes o pessoal, a própria comunidade não se conscientiza, né? Acaba que não se conscientiza e é algo tão lindo, algo tão extraordinário, né? E tão valioso como um ambiente como aquele, né? Que não é só a bica, né? Não é só a bica caindo água, tem todo o entorno ali que deve ser preservado, né? Exatamente, Ayrton. Então, tem gente assim que vai para a Bica do Ipu para o turismo normal, né? Para passear, porque é uma área linda, né? Que tem cachoeiras, que tem trilhas fantásticas. Mas você tem que ali entender que aquilo é uma área que você também tem que cuidar, que você tem que preservar. Então, a gente tem que ter, por exemplo, cuidado ali com o descarte de lixo. Eu não posso chegar naquela área e ali jogar lixo, porque eu vou estar ali prejudicando aquela área. Então, é muito comum também a gente ver a questão do desmatamento, da gente ver queimadas ali ao entorno. Então, essa fala também ela vai ser uma fala com o intuito de conscientizar as populações que vivem ali no entorno e principalmente, né, os moradores que acabam ali vivendo, né, do agronegócio, que acaba ali tirando os seus recursos daquela área. Então, a gente tem que ter o cuidado ali para não queimar, para não destruir, porque aquilo vai acabar afetando a cada um de nós futuramente. Então, a gente precisa dessa área. Então, não é só uma questão ali de turismo, não é só uma questão de beleza. Eu preciso preservar
preservar também os meus recursos naturais. E isso eu vou falar agora de uma forma bíblica, né? A gente tem que entender que nós somos mordomos de Deus. Então, como um bom mordomo, eu tenho que preservar aquilo que Deus ele me conferiu para administrar. Então, quando a gente vai lá para o princípio da criação, a gente vê que Deus ele deu domínio, né, a Adão sobre todas as coisas a qual ele havia criado, sobre a natureza, sobre os animais. Tanto é que Adão ele deu nome ali para os animais. Então, ele tinha domínio ali sobre as plantas, ele tinha domínio sobre os recursos naturais. Então, eu não gosto de pensar na ideia de um Adão que chegava lá por se achar autoridade, né, por se achar o dono de tudo aquilo, começar a desmatar, começar a fazer ali o que ele bem entendia. Então, não. Adão, ele cuidou daquilo que Deus ele pediu. Então, como mordomos, a gente também tem que cuidar, a gente também tem que preservar da terra. E até um assunto, Ayrton, que está muito em tona agora, nessa questão de ambientalismo. Exatamente, né? Ambientalismo. A agenda climática. Agenda 2030, a gente acabou de ter agora, né, a COP27, que reuniu aí lideranças globais para discutir sobre as mudanças climáticas, aí para planejar, né, coisas para a gente se distanciar aí desse aquecimento global, para a gente se distanciar um pouco dessa questão de mudanças climáticas que a gente sabe que está acontecendo. Então, até algumas pessoas costumam me perguntar, né, qual é o meu posicionamento diante de tudo isso. Então, como bióloga, eu não estou aqui para negar que as mudanças climáticas, elas de fato, elas estão acontecendo. E que o homem, infelizmente, ele é o principal agente que acaba ocasionando isso. Até pelo estilo de vida, né, que a gente leva, né, de consumismo demais, o capitalismo é o nosso sistema vigente. Então, a gente não tem como fugir disso. Então, a gente acaba que se apropriando demais ali dos recursos naturais de uma forma que a gente explora demais, né, de uma forma exagerada. Então, essas mudanças, elas estão ocorrendo. E a gente tem que ter consciência disso, né, do nosso papel diante da natureza, de preservar até quanto eu posso. Só que qual é o meu ponto contrário? Qual é o meu ponto contraditório? É a questão de eu super levantar uma bandeira, né? Aquele ativismo ambiental que chega a se tornar chato. Você sabe aquela militância? Até Leandro Carnal, né, um grande filósofo, ele costuma dizer que toda militância ela é chata. É verdade. E, de fato, eu tenho que compartilhar disso, né? Quando você costuma falar de uma coisa demais, você tende a esquecer todas as outras questões. Tornam extremos, né? Os extremos. Exatamente. Você tende a esquecer todas aquelas outras questões que também são importantes. Se a gente for falar aqui da pauta racial, por exemplo, das questões sociais, tudo isso é importante. E o ativismo ambiental, ele também entra dentro desse pacote. Só que eu não posso, Ayrton, endeusar a terra. Esse era o ponto que eu queria chegar. Eu não posso fazer da terra uma espécie de deusa e começar ali a adorar a terra, que é como a gente tem visto aí na mídia, como a gente tem acompanhado aí nos noticiários, né? Eles costumam chamar a terra de Gaia, né? Ou seja, mãe terra. Então, isso soa um tanto panteísta. É como se a terra ela fosse um organismo vivo. É um deus, né? Um deus, exatamente. A palavra certa, Chavessa, é um deus. É como se ela fosse uma deusa e eu preciso adorar a terra. Então, a gente já foge daquele propósito que Deus ele deu lá para Adão no Éden. Muito bem. É parecida, porque biologia, porque bióloga, né? Acho que até para ser interessante você esclarecer para o público, né? O que é a biologia, né? A biologia estuda o quê e por que você escolheu essa área? Então, eu creio que já pegando um gancho, né, do que a gente estava falando aqui sobre essas questões ambientais e naturais, a biologia ela está exatamente voltada para isso, né, para o estudo da vida. Então, por que biologia? Porque eu sempre me identifiquei com essa área, né? Ali, desde que eu terminei o meu ensino médio, eu já tinha essa linha de pensamento. Eu quero cursar biologia. Foi uma área que eu já me apaixonei logo de vista, assim como quando eu comecei a cursar essa disciplina no ensino médio, e eu fiquei encantada principalmente pela botânica, né? Uma área que ela me fascina, porque assim, Ayrton, a biologia ela é muito complexa,
né? Ela abarca diversas áreas. A gente pode resumir aí a biologia em 4 grandes áreas. E dessas 4 grandes áreas, que envolvem saúde, biodiversidade, meio ambiente, a que eu mais me identifico é a parte da biodiversidade e da botânica. Por quê? Porque quando eu olho para tudo isso, para a beleza da criação, né, da natureza, para as plantas, eu fico fascinada e eu vejo o detalhe de tudo isso e eu fico pensando, tem que existir um Deus criador por detrás de tudo isso. Então a biologia, ela é uma área que me encanta, não só por ela estudar a vida e a sua complexidade, mas também por ela estudar e se deter nos detalhes. Eu costumo dizer que os detalhes, eles me fascinam e eles me prendem muito. Então, quando eu olho ali para uma florzinha minúscula, eu já começo a refletir ali no que tem por detrás daquela flor. Ali eu consigo ver que existe um Deus que criou tudo aquilo, que sustenta e que mantém tudo aquilo. Então, a biologia é uma área muito interessante. Quando eu comecei ali a graduação, é claro que eu me deparei com alguns desafios, porque não é como você estivesse ali estudando a disciplina. Você está estudando a disciplina na escola, durante o fundamental, durante o ensino médio, é uma coisa. Mas quando você entra na faculdade, você vai estudar a biologia de uma forma mais aprofundada ainda. E como eu falei, a biologia ela é muito complexa. Então, um biólogo ou uma bióloga, por exemplo, ele pode atuar na área da saúde. Tem gente que pensa que o biólogo ele vai trabalhar só com planta, né, ou só com bicho. Não é bem assim. Você pode trabalhar também ali com a parte da bioquímica, com a engenharia genética. Trabalha com bicho humano também, né? Com bicho humano também. Então, a gente tem essa parte, né? A gente tem que lidar ali também com pessoas, né? Ela estuda ali todo o corpo humano. Então, é uma área fantástica, gente. Assim, eu acho interessante, né, essa abordagem que você fez, essa explicação, esse ponto de vista teu da biologia, porque normalmente as pessoas se utilizam, já que é uma ciência, né, a biologia é uma ciência, se utilizam da ciência muitas das vezes até para, digamos assim, colocar Deus como algo desnecessário, né? É tentar explicar o extraordinário da natureza, o extraordinário da vida, sem a existência de um Deus. E aí era justamente o que eu ia perguntar agora, né? A biologia, ela explica Deus, né? Existem evidências de um Deus nesse estudo da vida? Muito bem. É uma pergunta um tanto difícil, mas a gente vai tentar aqui responder pela óptica da biologia e também do criacionismo. Então, só para destacar, gente, eu sou bióloga em formação, E tá? assim, você colocou agora. Mas peraí, eu acredito que a grande maior parte dos biólogos não são criacionistas. Não Né? são É criacionistas. muito difícil você encontrar. Eu mesmo, na época que eu estava no ensino médio, era um dos professores que eu mais batia de frente, era o professor de biologia. Porque eles são totalmente contrários ao criacionismo, né? A gente tem aí uma divergência, né, da maior parte da academia, né, dos cientistas, dos biólogos, sendo adeptos da teoria da evolução. Então, eles creem no evolucionismo, que a vida ela começou a surgir ali a partir de uma forma de vida muito simples, até chegar nessa forma de vida complexa que a gente tem hoje. Então, eu respeito, né, quem ali adere ao evolucionismo, mas eu me coloco como criacionista. Por quê? Porque, para mim, no momento, aí é o que faz mais sentido. Então, não sou criacionista por uma mera questão de fé. Eu sou criacionista porque eu creio que eu tenho evidências suficientes para mim acreditar que existe um Deus que criou todas as coisas e que mantém essas coisas. Mas um dia em que eu tiver provas ali, talvez suficientes para mim crer em outra vertente, eu tenho a total humildade de dizer assim, tá bom, eu vou descartar aqui o criacionismo, agora a gente vai começar a estudar a fundo essa outra vertente. Mas até agora, no momento, Ayrton, o evolucionismo, ele não conseguiu me convencer. Então, eu respeito, mas ali eu tenho as minhas divergências. Mas lá vocês estudam, né? Assim, acredito que deve ter alguma matéria que vai a fundo, a questão da teoria das espécies, né? Essas coisas. E é até bem arriscado, né? Para muitos cristãos que não têm, assim, uma raiz, né, uma raiz doutrinária, uma raiz na doutrina do criacionismo, é arriscado às vezes ir para né,
para a faculdade, para a universidade e acaba estudando tão a fundo essas questões que a pessoa acaba se perdendo, né? É perigoso, né? Com certeza. E assim, gente, só para destacar, você tem que estar muito convicto naquilo que você acredita para você não sair sendo levado ali por ideologias. Então, a gente pode até comentar mais sobre essa questão ideológica dentro da faculdade, mais na frente. Só que voltando aqui para sua pergunta inicial sobre a questão da biologia, ela explicar ali a existência de Deus. Então, assim, gente, não tem como eu falar de biologia e não ligar isso com a ciência. Por quê? Porque a biologia, ela é uma área do conhecimento científico. Essas duas coisinhas, elas estão ali entrelaçadas. Então, na ciência, gente, nós costumamos ali provar certas teorias, certas hipóteses utilizando o método científico. Então, por exemplo, se eu quero provar que determinada coisa é assim, assado, então eu vou utilizar um método científico, eu vou testar isso em um laboratório, eu vou testar isso através de experiências para mim chegar a uma conclusão de que, de fato, aquilo é daquela mesma forma. Então, antes de tudo, eu vou primeiramente levantar hipóteses, ou seja, será que isso de fato é assim? Será que isso de fato acontece dessa forma? Então, até o momento eu não tenho certeza, eu estou levantando dúvidas, questionamentos, hipóteses. Depois, eu vou para a fase ali da teorização, que eu vou ali fazer um referencial teórico para me analisar se tem um pensamento em comum com aquilo que eu estou pensando. Então, por exemplo, eu vou ver se existem teóricos que já estudaram sobre essa minha determinada dúvida, eu vou analisar o que é que tem na literatura, o que é que existe de artigos sobre aquilo, para mim poder ali comparar, né, para mim chegar a um resultado ali mais preciso e mais eficaz. E, por fim, Ayrton, eu vou ali testar aquilo. Eu vou testar aquilo, seja no laboratório ou seja através ali de uma experimentação. E aquilo ali vai me dar uma conclusão mais precisa de tudo aquilo que eu havia pensado. Então, na ciência, a gente trabalha com isso. A gente trabalha com o método científico, a gente trabalha com fatos, a gente trabalha com comprovações. Só que eu não posso cair na arrogância de achar que a ciência ela explica tudo e que a ciência ela comprova tudo. E aí entra na sua segunda pergunta. Muitas pessoas na academia, muitos cientistas e muitos biólogos acabam ali tomando a questão científica como uma pauta, como uma verdade absoluta. Então, muita gente vai desconsiderar quem tem um pensamento diferente. Por exemplo, você é criacionista, você é tido ali como o menos desprovido de intelecto, você é tido ali como uma pessoa que não sabe tanto, que não tem tanta experiência. Por quê? Porque você acredita no criacionismo. O mais legal é a evolução. Né? Exatamente. Não é algo muito racional, né? É algo que foge da lógica. A lógica seria o evolucionismo, né? O Big Bang, a teoria da evolução. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque soa um tanto arrogante. Então, será que, de fato, também eu tenho provas suficientes, através da ciência, para provar que Deus não existe, por exemplo? Ou será que eu tenho aí alguns indícios que vão apontar a existência de um Deus criador? Então, na ciência, eu volto a dizer, eu não consigo explicar tudo. Então, o que eu consigo explicar, gente, eu vou chamar de teorema. O que eu consigo explicar é um teorema. Isso está dentro do escopo, dentro da mente humana, da minha mente que é finita. Aquilo que eu não consigo explicar, eu vou chamar de axioma. Então, Deus ele entra dentro desse axioma. Por quê? Porque ele é tão grande que ele não cabe dentro da minha mente que é finita, dentro da minha mente que é muito pequena. Então, isso foge do escopo humano. Então, Deus, gente, ele não pode ser experimentado através de uma experiência. Eu não posso colocar Deus dentro de um laboratório para agora dizer assim, a gente vai provar através da ciência que Deus existe. Então, a gente também não pode provar o contrário, né? Que ele não existe. Só que nós temos evidências que me levam
a crer que, de fato, Deus ele existe, mesmo eu não conseguindo ali comprovar a existência dele através da ciência, através do método científico, através da biologia. Então, se eu fosse para falar a você em uma linguagem biológica, tem como provar a existência de Deus através da biologia? Eu diria que não. Mas através das lentes bíblicas, através da cosmovisão bíblica, o que é cosmovisão, Aparecida? É as lentes pela qual você enxerga o mundo. Então, você utiliza um óculos, por exemplo, para quê, Ayrton? Enxergar melhor, né? Para enxergar melhor. Na verdade, para enxergar, que sem óculos você não enxerga nada. Pronto, eu estou mais ou menos aí nesse rumo. Então, quando você ali olha esse mundo pelas lentes bíblicas, você vai conseguir enxergar além. Então, por exemplo, eu tenho esse pensamento de que a ciência é válida? A ciência é válida, com certeza. Eu não posso negar os avanços que a gente teve na ciência e os avanços até mesmo para a humanidade através da ciência. Só que a ciência, gente, ela, de certa forma, ela não vai conseguir explicar todas as coisas, ela não vai conseguir me dar uma visão mais apurada de tudo o que está acontecendo ao meu redor. Mas quando eu olho com as lentes bíblicas, com as lentes do criacionismo, eu consigo enxergar tudo isso de uma forma mais detalhada. Então, eu consigo enxergar esse conflito cósmico, por exemplo, de uma forma mais detalhada. Então, a ciência ela vai negar esse grande conflito. Se não existe Deus, não existe bem, não existe mal. Então, tudo que acontece com a gente é natural, é acaso. Então, se você fica doente, morre. Se você adoece, tudo isso é um processo natural. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que tudo isso é consequência do pecado. Então, você percebe que a cosmovisão bíblica, ela consegue ali trazer esse maior detalhamento para mim. Você consegue ali perceber que eu tenho respostas que são mais concretas ali para a minha vida, que eu consigo explicar através do criacionismo, por exemplo, muitos conflitos internos e até mesmo a complexidade ali da vida humana. Então, a ciência ela não vai explicar ali totalmente, né, a existência de Deus e nem também que ele não existe. Mas eu queria agora frisar numa parte importante, que é a questão das evidências. As evidências, elas me permitem ali pensar e interiorizar a existência de um Deus criador. E qual evidência seria essa, Aparecida? A própria criação. Tá? Quando a gente olha, por exemplo, ali para as plantas, como eu havia falado inicialmente, não tem como você pensar que tudo aquilo, gente, surgiu pelo mero acaso. Quando você vê a beleza ali de todas aquelas cores, quando você vê a beleza ali de toda a questão de adaptação de cada flor, você vê ali, por exemplo, flores e plantas que são adaptadas para atrair um tipo de polinizador, por exemplo, um tipo de inseto, um tipo de borboleta. Então, você percebe que nada é um acaso. A planta, ela não vai produzir alimento ali para outros predadores por acaso. Então, tem que ter uma resposta lógica para isso. E eu creio plenamente que a resposta lógica para que tudo isso possa existir é um Deus criador. Então, vamos pensar, por exemplo, que a Terra ela é um projeto. Se existe um projeto, gente, com certeza existe um projetista, tem que ter o arquiteto, exatamente. Eu não posso dizer que esse celular ele simplesmente apareceu aqui nessa mesa ao acaso. Isso aqui é algo tendencioso. Então, eu sou levada a acreditar que alguém planejou a bateria desse celular, a forma, toda a tecnologia que envolve este celular. Então, se existe um projeto chamado de Terra, tem que ter um projetista por detrás, tem que ter um arquiteto que pensou detalhadamente em cada detalhe que criou as coisas como a gente vê hoje. Então, se existe, por exemplo, uma criatura que se chama Aparecida, que se chama Ayrton, que se chama a Gracinha, que também está aqui com a gente, e você de casa, existe um Criador que te criou. Você não existiu ao acaso, você não adveio ali de uma explosão anatômica até chegar nessa complexidade de hoje. Então, Deus, ele cria a vida complexa tal como ela é.
Ele não cria a vida simples, né? Como a teoria da evolução, ela advoga, né? Que a primeira forma de vida, ela surgiu ali de uma forma muito simplesinha, ela começou a evoluir, até a gente chegar nessa tamanha complexidade que a gente tem hoje. E falando de complexidade, eu vou destacar aqui mais um fator que me fascina na biologia, que é a questão do DNA. Quando a gente pega, gente, ali o DNA e a gente vê essas milhares e milhares e centenas ali de informações que estão dentro do código genético, eu só vou ser levada a pensar que existe alguém que planejou tudo aquilo. Então, você não é dessa forma, você não tem essas características aqui ao acaso. Você não tem olho azul, olho preto, você não é parda e etc. Simplesmente pelo mero acaso. Você é desse jeito porque teve um Deus que te planejou da forma como você é hoje. Tem um teólogo que eu gosto, eu sigo ele nas redes sociais, o pastor Gilberto Teis, né? Gilberto Teis. Ele fala que a fé sem a razão é fideísmo e a razão sem fé é ceticismo, né? E tem muita gente que acha que o criacionismo, digamos assim, coloca o criacionismo como sendo totalmente uma verdade absoluta, né? Nós cremos pela fé que sim, que é uma verdade absoluta, né? Mas tanto o criacionismo como o evolucionismo são teorias, né? Por isso o nome teoria, porque não se pode, de certa maneira, não se pode provar. Mas você que é conhecedora a fundo, acredito, dessas duas teorias, qual delas é mais fácil de defender? É mais fácil defender o criacionismo ou o evolucionismo? Olha, com certeza o criacionismo. Por quê, gente? Se as pessoas acusam a gente da gente crer em Deus simplesmente por fé, sem razão, para você crer no evolucionismo, você tem que ter mais fé ainda, porque você não estava lá para ver. Então, o que me garante que o mundo ele surgiu a partir de uma explosão chamada Big Bang? Até porque a gente crê que o mundo foi criado em torno de pouco mais de 6 mil anos atrás, né? Já o evolucionismo fala de bilhões e bilhões de anos, né? Então, é mais tempo ainda, né? Exatamente. Então, e você também não estava lá para ver nem para experienciar. Será que eu consigo experienciar o evolucionismo ali em laboratório? Não consigo. Então, eu não posso provar que o evolucionismo é uma teoria absoluta. Se é teoria, é porque ela é passiva de questionamentos. Da mesma forma, como você muito bem colocou, o criacionismo. Então, a gente não está aqui, por exemplo, para convencer a você que Deus ele existe e que a Terra ela foi criada segundo o relato de Gênesis. Eu creio biblicamente nisso, eu creio piamente nisso, mas a gente dá a chance ali da dúvida, né? Se é uma teoria, então a gente ali pode levantar ali aqueles questionamentos. Então eu gosto muito de pensar, Ayrton, que uma dose de ceticismo ela também é boa. Tem muita gente que critica, por exemplo, Tomé, porque Tomé ele não acreditou quando Jesus ali apareceu para os demais discípulos e ele quis ali simplesmente ver também para ele acreditar. Então, eu gosto de pensar que é bom você também duvidar para crer. E a gente vai ter que separar aqui duas coisas, o ceticismo da incredulidade. Então, você pode ser um crente cético? Sim. Você pode duvidar para você crer em certas coisas. Então, nem tudo aquilo que vão te falar vai ser verdade. Então, você tem que checar, você tem ali que reter o que é bom daquilo que as pessoas estão falando. Normalmente, essa dúvida me leva a buscar conhecimento, né? Buscar o conhecimento a fundo. Né? Exatamente. Não é desse ceticismo que a gente está falando. É o ceticismo que vai te levar à curiosidade, que vai te levar a você buscar mais, a você ir direto na fonte. Então, uma coisa é eu dizer aqui para você, por exemplo, Deus criou todas as coisas. Você vai simplesmente aceitar o que eu estou falando? Ou você ali vai buscar a fonte? Ou você vai lá na Bíblia, lá no relato da criação, para ver se realmente foi isso? Então, esse é o ceticismo bom. Agora, a incredulidade, Ayrton, é quando você tem as provas, é quando você tem as evidências e você se recusa a acreditar naquilo, você se recusa a aceitar aquilo. Então, vamos ali analisar Tomé. Quando ele viu as evidências, que foram os próprios cravos na mão de Cristo, ele se recusou a acreditar naquilo?
ou ele simplesmente se lançou aos pés do Salvador? Ele se lançou, porque as evidências elas nos mostram isso. Então, Aparecida, por que você crê no criacionismo? Porque eu também me rendo a todas as evidências que eu tenho a respeito desse Deus criador, e eu sou totalmente convencida por elas. Eu não sou incrédula a ponto de negar tudo que Deus ele fez por mim. Então, talvez para você que vai estar vendo esse podcast, esse bate-papo, ainda não faça sentido para você acreditar em um Deus criador, ainda não faz sentido para você se render a Ele. Mas eu quero dizer algo para você. Na dúvida, experimente. Você só vai saber se uma coisa é tal como ela é experimentando. Eu só vou saber se a bolacha ela é de chocolate se eu experimentar, porque ela pode estar ali disfarçada daquela cor ali mais pretinha, né? Daquela cor ali mais escurinha, mas ela pode ter outro sabor, ela pode ter outra consistência, ela pode estar ali com uma outra aparência. Então, você só vai conhecer mais a respeito desse Deus criador se você experimentar. E foi o que eu fiz na minha vida. Eu experimentei Ele e eu fui convencida pelo poder dele e também fui rendida a acreditar nesse Deus Todo-Poderoso através de tudo que eu estudei, através de tudo que eu vi e principalmente através de tudo que ele fez na minha vida. Eu gostei dessa aplicação. Se você tem dúvidas, né, busque, né, toque, Com né, certeza. assim como fez Tomé, né, aquele toque, ele faz parte do processo de conhecimento, né? O toque que Tomé fez ali em Cristo, né? Ele faz parte desse processo de conhecimento. E as pessoas podem até se perguntar assim, mas como que eu posso tocar? Né? Tomé, ele tocou literalmente, né? Ele tocou literalmente. Mas nós podemos tocar pelos olhos da fé, né? Então é necessário que haja realmente esse equilíbrio entre a fé e a razão, né? É um equilíbrio. A gente sempre tem frisado muito essa questão do equilíbrio. Bom, Aparecida, você como uma acadêmica, né? Você como jovem cristã acadêmica, eu acredito que existam desafios no meio acadêmico. Eu queria que você expressasse aqui para a gente quais que são hoje os maiores desafios, e aí eu vou mais a fundo ainda, quais que são os maiores desafios para um jovem cristão adventista no meio acadêmico. Muito bem, eu amei essa pergunta, tá? Mas antes de falar sobre ela, eu preciso voltar no ponto anteriormente para só comentar algo aí da sua fala, sobre a questão da fé equilibrada com a razão. Então, a gente tem que ter essas duas coisas, elas têm que caminhar ali de mãos dadas. E a nossa fé, Ayrton, ela não é algo raso, ela não é um tiro no escuro. Isso a gente já chama de fideísmo, que é, como você havia falado no início, Gilberto Tyson, ele vai trazer essa abordagem para a gente, Rodrigo Silva também, né, que é filósofo, arqueólogo, ele traz aí essa diferença do que é fé e do que é fideísmo. Né? A fé, gente, ela também é uma questão de lógica. Eu não creio simplesmente por crer. Eu creio porque eu tenho evidências que me permitem ali crer em determinada coisa. O fideísmo, ela é uma fé rasa. É algo que você diz simplesmente assim, eu creio porque eu fui criada assim, porque meus pais me criaram assim, então eu nasci assim, eu vou morrer assim para toda a vida. Isso é fideísmo, né? É um tiro ali no escuro. Então, não é algo que Deus espera da gente. Deus ele espera da gente uma fé racional. Né? O que é a fé racional? É aquela fé que você sabe o porquê que você está crendo e no que você está crendo. Né? Eu queria só destacar esse ponto. E agora, voltando aí para a sua pergunta a respeito dos desafios ali na vida acadêmica e principalmente os desafios para um cristão. Eu venho, gente, de uma universidade que é secular. Então, é muito diferente de uma universidade ali que é cristã. Eu poderia muito bem ter ido ali para uma faculdade adventista, mas hoje eu estou ali em uma faculdade que é secular, que é permeada, né, de várias ideologias. Então, eu diria para você que o principal desafio é você permanecer com as suas convicções dentro de um ambiente acadêmico. Por quê? Porque você pode ser facilmente levada ali pelas ideologias que são ali faladas, você pode ser levada também pelas filosofias que são pregadas ali. Então, eu gosto de pensar, gente, que a ideologia, como diz Rodrigo Silva, ela é um lado da verdade que ficou louco.
Então, o que é ideologia? Todo mundo tem uma ideologia, tá bom? Só para destacar. Nós somos seres que temos um viés ideológico. Todo mundo carrega uma ideologia de alguma coisa. Agora, a questão é, quando você super levanta uma bandeira em detrimento de outras também que são importantes. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, gente, de algo que é muito polêmico, e eu já peço a Deus discernimento para falar sobre isso, porque não é fácil, né? É muito fácil você ser cancelada falando desse assunto, mas quando Deus pede para a gente falar, a gente tem que falar. Então, vou tocar aqui na questão da ideologia de gênero. É algo que você não tem como fugir disso. É algo que é muito disseminado hoje, né, nesse mundo moderno, tanto na escola quanto também na faculdade, principalmente ali no campo acadêmico. Então, como cristã, gente, eu tenho as minhas convicções bíblicas, eu sigo os princípios bíblicos. Mas eu respeito e eu tolero aquele que pensa diferente de mim, aquele que discorda de mim. Só que quando você chega no ambiente acadêmico, fica muito fácil você deixar aquelas convicções que você carregou ao longo da sua vida, que você foi ensinado ali desde pequenininho. Por quê? Porque você quer se encaixar em um determinado grupo dentro da faculdade. Porque você não quer ser visto ali como diferente, você não quer ser visto como esquisitão. Então, esse negócio de Deus, esse negócio de criacionismo, de ser crente, parece ser algo muito tolo. Então, fica muito fácil, gente, de você abandonar suas convicções prévias para você ali começar a aderir coisas que talvez você até discordava. Então, o principal desafio dentro da faculdade é você permanecer fiel naquilo que você acredita e naquilo que você defende. Não negociar seus princípios, Não né? negociar seus princípios, exatamente. Então, você pode estar ali naquele ambiente, convivendo com ideias diferentes, você pode respeitar tudo aquilo que é dito ali, mas você não pode negar os seus princípios. E é isso que Deus espera da gente. Ele espera uma fidelidade, gente, que é constante. Não é só uma fidelidade dentro da igreja, porque é muito fácil, Ayrton, você ser cristão dentro da igreja. Verdade. Mas agora fora, será que na escola você está sendo um cristão de verdade? Será que na faculdade você está sendo um cristão de verdade, que defende os princípios bíblicos, que prega o assim diz o Senhor e principalmente que está influenciando as pessoas? Veja bem, Jesus ele chamou a gente para ser diferente. Ele disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Mas será que a gente está sendo a luz do mundo? Ou será que a nossa luz está sendo ofuscada ali por todos aqueles holofotes que o mundo está pregando hoje? Será que de fato a gente está sendo o sal da terra? Ou será que a gente está se tornando ali ríspido? Será que a gente está se tornando sem sabor? Será que de fato a gente está sendo imitador de Cristo? Eu gosto muito da passagem que Paulo ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo Jesus. Então, nós fomos chamados para isso, para ser imitador de Cristo, seja dentro de casa, seja dentro da igreja, seja dentro da faculdade, no meu trabalho, onde quer que eu estiver. Eu não posso ter várias vidas. Eu não posso separar aqui a minha vida em várias áreas, tá? A Aparecida da faculdade é desse jeito, do trabalho é assim, da escola é assim, na igreja ela é dessa forma, não. Eu tenho que ser imitador de Cristo onde quer que eu venha estiver. Mas só, Ayrton, que a gente vive num mundo que é muito padrão, no mundo que é muito igual. Então, você não consegue perceber tanta diferença assim nas coisas. E as pessoas, elas estão em busca disso, sabe? De ser cópias no mundo. Então, ao invés de você ser imitador de Cristo, você quer ser cópia do mundo, você não quer ter uma identidade própria, você quer assumir ali a identidade de um famoso, de um influencer. Então, dentro da universidade não é diferente. Você pode acabar ali correndo o risco de se contaminar por ideologias que são totalmente contrárias àqueles princípios que Deus ele pediu para a gente defender. Então, eu gosto muito de pensar que você deve respeitar o diferente, você deve tolerar, mas você ali não deve aceitar aquilo que é contraditório, aquilo que diverge dos princípios bíblicos. Porque a gente vê muito, Ayrton, hoje, uma pregação de uma tolerância. Verdade. Só que a tolerância dos intolerantes. Eu até costumo dizer que hoje em dia ser crente virou modinha. Exatamente. Né? Virou modinha ser crente porque a grande maior parte desse movimento evangélico hoje
eles não pregam mais uma diferença assim tão grande do mundo, né? Então, tipo assim, eu ser crente agora é simplesmente eu mudar meu modo de vestir e 3 vezes por semana na igreja orar. Pronto, eu deixei de fazer uma coisa que era diferente, mudei minha vestimenta, né? Então, ser crente virou modinha, né? Tá fácil, Exatamente. Né? Eu até brinco às vezes com o pessoal, tá fácil para você a vida de cristão? Tá fácil? Pois se tá fácil, você tá sendo crente errado. Né? Porque não é por aí. Porque né? não é só flores, né? Não é. Tem até uma música que fala, né? Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei, né? E fala também ali que se eu não passar por dificuldades, eu não passar por provações, verdadeiramente um cristão eu não sou. Então, se tá tudo ok demais, se tá tudo muito zen, tá tudo muito Desconfie. Exatamente. Porque quando a gente vai analisar ali todos os personagens da Bíblia, a gente vê que eles foram tirados da zona de conforto. E eu gosto muito de pensar que Deus, Ayrton, ele me tirou da zona de conforto, que talvez seria uma graduação, uma faculdade ali no meu campo religioso. Ele me colocou ali em uma faculdade secular justamente para me tirar da zona de conforto e para provar ali a minha fidelidade. Então, eu sempre perguntei, quando eu entrei na universidade, qual é a minha funcionalidade aqui dentro? Será que eu estou aqui simplesmente para cursar mais um curso? Eu estou aqui para ser alguém diferente. Então, Deus, ele pôde ali me usar diversas vezes na faculdade, e só isso aqui daria um podcast se eu fosse falar para você de quantas formas ali Deus utilizou para me glorificar Ele, para me honrar o nome dEle, através ali do meu curso, através da minha faculdade, ali refletindo a Cristo, falando dEle também ali para os meus amigos, para os meus colegas e até mesmo para professores, né, que são doutores e que têm uma linha de pensamento um tanto diferente da minha. Então, assim, você tem que ser cristão mesmo dentro da universidade. E como você falou, ser cristão hoje está na moda. É algo facinho demais. Então, a gente vê aí que o que se prega é um evangelho barato. Né? Um evangelho diferente daquilo que Cristo ele pregou para a gente. Qual é o evangelho que Cristo pregou? A renúncia. Tome sua cruz, carregue a sua cruz e venha após mim. Aquilo que não faz isso não é digno de mim. Só que ninguém quer carregar a cruz, gente. O evangelho que se é pregado hoje é aquele que se adequa à minha vida, né? Exatamente. É o evangelho que a gente chama da aceitação. Né? O evangelho ali que diz para você, venha como está e permaneça como você está. E esse não é o tipo de evangelho. Cristo, ele falou, venham a mim, mas sejam transformados por mim e saiam diferente. Quando a gente vai analisar, por exemplo, ali a vida de Maria Madalena, quando aquela mulher chegou ali diante de Cristo, ele não condenou ela, ele não sentenciou, ele não julgou aquela mulher. Então, de fato, ele te recebe como você está. Mas aquela mulher ela não saiu como ela estava. Ela saiu ali totalmente com a vida transformada, com os pecados perdoados. Então, é o que Cristo ele espera de cada um de nós. Você vem até a Ele da forma como você está, pecador, falho, miserável, porque todos nós somos dessa forma, mas você não permanece mais da mesma forma em que você era. Porque a graça de Deus, ela te alcança, ela te transforma e ela te torna ali uma nova criatura. Então, esse evangelho barato não é o evangelho que Cristo ele quer para nós. Então, a gente vê muitos lacradores, Ayrton, de internet hoje, muito teólogo de internet, quer falar da Bíblia, quer falar do temor de Deus, sem nunca nem ter pegado uma Bíblia para ler, por exemplo. E muitas pessoas são influenciadas por isso, porque, como eu falei, a ideologia é um lado da verdade que ficou louca. As pessoas, elas falam tanto daquilo, supervalorizam tanto aquilo, que fica fácil de você acreditar naquilo. Então, quanta gente ali está tendo essa influência, está tendo ali essa lavagem cerebral e ali se adequando a esse tipo de ideologia, a esse tipo de filosofia que é ensinada dentro da internet, né? A internet, ela virou um ambiente totalmente tóxico. Você tem que utilizá-la de uma forma muito sábia, porque senão você também vai ser contaminado ali por o que está sendo dito, pelo que está sendo pregado ali. Então, a gente vê muitos, né, ali, digital influencers, ali, falando como que é o evangelho, falando ali do temor de Deus, mas são pessoas, gente, que não buscam ali se apropriar das escrituras para falar algo de fato que está ali ligado à Bíblia. Eu acho que esse povo, se é que lê, né, se é que lê a Bíblia,
eles leem tipo assim, né? Tá lendo aqui, deixa eu ver, isso aqui me convém, isso me convém. Opa, isso aqui não me convém não, né? Essa parte não me convém, então tapa o olho aqui que essa parte fica pra lá, né? Mas assim, realmente é meio contraditório, se não há uma mudança real na vida da pessoa, é até contraditório do ponto de vista etimológico da própria palavra conversão, que quer dizer mudança de direção, né? Você vai numa direção aqui, quem dirige sabe disso, né? Faço uma conversão à esquerda, ou seja, você vai mudar de direção. Então, se não é essa mudança de direção, a pessoa continua a mesma coisa, não houve conversão, né? E aí, dentro dessa ideia, dentro desse pensamento, eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui como é que foi essa tua experiência, como é que foi a sua trajetória religiosa para você chegar até aqui. Ok, então assim, só frisando novamente, né, nessa questão aí da conversão, né, se não te leva para uma mudança de vida, não pode ser conversão. Não é conversão. Então hoje a gente tem visto o que eu chamo de cristianismo self-self, que ele te dá ali de mão beijada tudo aquilo que você quer. Você ainda não se desprendeu de certas coisas do mundo, mas a igreja ela te dá aquilo que você quer. Você não se desprendeu dos louvorzão que você ouvia ali, né, no mundo secular. Então, a igreja, esse evangelho barato, esse cristianismo self-self, ele te dá o louvorzão que você quer escutar. Você não conseguiu ainda mudar ali o seu estilo de vida, né, os seus princípios de modéstia. Então, venha como você está, que aqui você pode tudo. Então, você costuma filtrar aquilo que te convém. Agora, falando, né, sobre a minha trajetória, eu acho que abarca tudo que a gente falou aqui. Eu, gente, não vim de um lar adventista, né? Eu sou adventista do 7º dia, mas eu vim de um berço católico. Minha família, quase que em sua totalidade, ela é composta por católicos. Então, minha mãe, ela sempre lia as escrituras para a gente. A minha mãe sempre foi alguém que falou do amor de Deus, que falou a respeito da palavra de Deus para mim, para os meus irmãos. Então, a gente foi criado ali no ambiente em que a gente buscava muito a presença de Deus. Na nossa sinceridade, a gente assistia às missas todos os dias. Então, tipo assim, era católica praticante. Era católica, né? Praticante. A gente rezava, para você ter noção, o rosário, a gente rezava o texto todos os dias. A gente ia à missa, e eu fui criada nisso. Até um determinado momento, que eu consigo lembrar, com 7 anos de idade, eu quis ter minha própria experiência com Deus. Então, a minha mãe ela já estava ali preparando o caminho, já estava preparando o terreno, mas eu quis ali buscar a Deus por conta própria. Então, eu lembro que eu abri na Bíblia. A minha mãe deixava aquela Bíblia bem grandona, aquela Bíblia católica, aberta em cima lá da mesa, né? Nos Salmos, né? Para variar. Várias ilustrações. Várias ilustrações, legal. Aquela Bíblia muito linda. Então, ela me chamou a atenção. Eu fui abrir a Bíblia num livro um tanto curioso, no livro do Apocalipse, né, que significa a revelação de Deus. Curiosamente, gente, eu abri em Apocalipse capítulo... Quase todo mundo tem medo desse Apocalipse. Quase, né? Todo mundo. E olha só como a história ela é interessante. Curiosamente, eu abri em Apocalipse capítulo 13. O que é dito ali? E eis que vi uma besta emergir do mar, e essa besta ela tinha 7 cabeças, né, e sobre as cabeças ali diademas, nomes de blasfêmias. Então, uma das duas coisas. Ou eu fechava aquele livro, ficava com medo, não ia querer saber de Bíblia nunca mais na minha vida, ou eu ia achar aquilo, gente, fascinante, eu ia achar aquilo massa. Adivinha aí qual foi a das opções? Eu achei aquilo tremendo. Me apaixonei, gente, por aquilo. Misericórdia. Porque o povo olha assim, rapaz, a primeira coisa que o povo vê das bestas do Apocalipse, eu acho que assim, a figura principal do Apocalipse é a besta, né? Por isso Sim. A besta do Apocalipse, né? É os cavaleiros e tal, que trazem realmente assim um medo. Para quem não estuda a fundo, né? Fica só na superficialidade ali, na figuração, né? É realmente amedrontador, né? É amedrontador, e eu ouvi muito as pessoas falando assim, você não pode estudar Apocalipse, porque é um livro subliminar, é um livro que fala de besta, que fala sobre morte, e muitos dos meus amigos não queriam estudar Apocalipse. Eu lembro muito
de um relato de um amigo do ensino médio, que ele falou assim para mim: Aparecida, eu tenho muito medo de morrer, eu tenho muito medo desse negócio de apocalipse, de que o mundo vai se acabar. E as pessoas, elas têm essa aversão por esse livro que é extraordinário, que é maravilhoso. Então, a partir daquele primeiro contato, gente, eu confesso para você que eu me apaixonei por profecias. E mal sabia eu que Deus ele iria me preparar ali para esse ministério. Então, comecei a estudar as Escrituras, só que ainda no catolicismo. Então, a gente ia para a igreja, a gente ia para a missa, só que algo começou a me incomodar, porque eu via que durante a missa a gente não abria a Bíblia para estudar. E eu queria estudar, eu queria entender a fundo a respeito daquele livro. Mas eu sempre fui uma pessoa, assim, muito tolerante, sabe? De respeitar o diferente, de dialogar. Eu gosto muito de conversar ali com o contraditório, com o diferente. E eu lembro que eu já cheguei a fazer estudo bíblico com as Testemunhas de Jeová. Foi um período bem legal também da minha vida. Ali estava ainda no catolicismo, não deixei de ser católica, mas em determinado ponto comecei a fazer estudo, comecei a frequentar ali o Salão do Reino, aprendi muita coisa legal, conheci muitas pessoas, pessoas sinceras, pessoas ali que estavam fazendo aquilo dentro da sua sinceridade, mas algo ainda me incomodava. Então, eu vou agora dar um salto no tempo, eu vou pular para o ano de 2014, que foi o ano em que tudo começou a mudar na minha vida. Foi o ano... Você incomodava o povo domingo de manhã também? Tô brincando, pessoal. Pegadinha, né? Brincadeira, viu? Um abraço aí pros nossos amigos, irmãos, testemunhos de Jeová. Ainda não cheguei nessa fase, não. Porque eu voltei ali para o catolicismo e em 2014 foi quando eu comecei a fazer estudo bíblico com os adventistas do sétimo dia. Então, chegou 2 servos de Deus lá na porta da nossa casa, oferecendo o estudo bíblico. Inicialmente, gente, o estudo bíblico era para os meus pais. Uhum. E eu lembro que eu e minha irmã, a Gracinha, ela pode testificar isso, que ela está aqui também com a gente no estúdio, a gente ficava rindo daquilo. Eles estavam lá falando de Deus, a gente ficava assim pela porta, o que eles estão falando? Arrumação de criança. E a gente ficava ali curiosa também para aprender, mas a gente ficava ainda rindo um pouco daquilo. E eu lembro que, por algum motivo, os meus pais não quiseram dar continuidade ao estudo, então eu comecei o estudo bíblico juntamente com a Gracinha e com o meu irmão André, e aí a gente começou a maratona no estudo do Apocalipse, e era exatamente o que eu queria a minha vida toda. Então, quando eu conheci, gente, a verdade tal como ela é, eu confesso que eu tive o cumprimento do que João ele diz lá no capítulo 17, verso 17. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu fui liberta por essa verdade, eu não tive a maior sombra de dúvidas de que tinha uma teologia verdadeira, de que existia uma teologia que era pregada tal como a Bíblia ela é. E naquele momento eu digo para você que eu já tomei a minha decisão. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Mas eu quero aqui dizer também para você que está acompanhando a gente que não foi fácil. É aquilo que a gente tinha dito, a vida de um cristão, ela não é fácil. Então, eu passei por muita provação, Ayrton, eu passei também por muita perseguição. O inimigo, ele se aproveitou de tudo isso para fazer com que eu e os meus irmãos desistissem. Então, inicialmente, não foi fácil para a gente, porque os meus pais, por serem católicos, eles não aceitavam a nossa fé, então eles começaram a achar aquilo esquisito, começaram a achar que a gente estava fazendo divisão dentro de casa, nesse negócio de crente, só há um Deus, e ali foi muito difícil. E eu lembro que por diversas vezes a gente teve que interromper os estudos bíblicos, porque a gente não podia ter os estudos, diversas vezes também a gente teve que deixar de ir para a igreja, e depois isso foi ali sendo retomado aos poucos. Então, a gente continuava estudos bíblicos e Deus ele permitiu que a gente finalizasse. Mas eu lembro que foi através de muita oração, gente. Para mim, tomar a decisão ali pelo batismo foi através de muita oração. Na realidade, eu já tinha tomado a decisão, já estava convicta de que eu queria me batizar, de que eu queria me tornar um membro da igreja adventista. Só que por eu estar no ambiente ainda diferente, eu não podia, mas com os 18 anos de idade, eu tomei essa decisão pelo batismo, e eu digo para você que foi a melhor decisão ali da minha vida. E foi uma fase também que eu pude entender que Deus ele te leva para o deserto para se revelar para você.
Se a gente for parar para analisar as tentações de Jesus, ele foi levado ali para o deserto porque o Pai queria se revelar para ele de uma forma mais íntima. Então, quando Deus ele quer se revelar para você, ele não te leva para o palácio, ele não te leva para as flores, ele te leva para o deserto, ele te leva para a provação, para que você seja testado e para que você esteja mais sensível ali à voz de Deus. Então, foi durante essa fase que eu entendi o grande conflito tal como ele é, Ayrton. Eu pude entender que a minha luta, como está lá em Efésios capítulo 6, não é contra a carne, não é contra o sangue. E eu, por muito tempo, eu pensei que era assim. Quando os meus pais falavam para a gente, não, você não vai estudar, você não vai para a igreja, quando eles discordavam de mim, eu achava que era eles, era por conta deles, mas não é. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é como Paulo diz, é contra os principados, é contra as potestades, é contra as forças do mal que vivem nesse mundo. Então, o nosso inimigo, Satanás, ele acaba se aproveitando de tudo isso para te desmotivar, para fazer com que você desista. Mas eu quero dizer também para você que está passando aí por essa fase inicial, né, de conversão, que está começando a caminhar com Cristo agora e que já está sendo perseguido, eu quero dizer para você, não desista. A jornada ela é árdua, mas o destino final, a chegada, ela vai valer a pena. Entenda que a sua luta não é contra seu pai, não é contra sua mãe, não é contra o vizinho que fala mal de você, não é contra a pessoa pela qual você trabalha, que está ali te perseguindo, contra os seus amigos. A sua luta é contra as forças do mal. E como é que você vence isso? Através da oração, tá? Não é através ali da discussão, não é através ali das brigas, mas unicamente através da oração e da misericórdia de Cristo. Aparecida, assim, a pergunta que é comum, né, eu faço comumente para todos os convidados que vêm aqui, eu acredito que ela tem uma relevância muito grande para a gente e para as pessoas que estão nos ouvindo. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas, a grande maioria delas, em especial a atual geração, né, nossa geração mais jovem, né, geração que eu costumo dizer depois dos anos 2000, elas vivem meio que sem propósito, né? E aí eu pergunto para você, né, como que você entende o seu propósito de vida? Muito bem, gente, eu acredito que todos nós temos um propósito, todos nós fomos chamados para alguma coisa. E o meu propósito de vida é glorificar e honrar o nome de Deus através da minha vida. Esse é o meu único propósito. Então, quando alguém pergunta para mim, por exemplo, quem é a Aparecida, eu já não penso nos meus títulos acadêmicos, eu já não penso no que eu faço, no meu trabalho, eu penso, eu sou uma filha do Deus vivo, eu sou uma serva do Deus vivo, e como uma filha e como uma serva dele, eu preciso viver o propósito pela qual ele me chamou. Então, eu gosto muito de uma passagem que resume tudo isso. Romanos capítulo 8, verso 26. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, você foi chamado para um propósito, você tem um propósito de vida. Talvez você ainda não descobriu qual é esse propósito, mas vai chegar um momento em que a ficha vai cair e você vai entender, poxa vida, o propósito que Deus tem para a minha vida é o seguinte, é simplesmente fazer a vontade dele. Então, o meu propósito de vida, da Aparecida, quanto cristã, quanto bióloga em formação, é fazer e cumprir a vontade de Deus na minha vida. Não é mais do que isso. Então, se Deus ele me deu dons, se Deus ele me deu talentos, eu tenho que utilizar aquilo que ele me deu para honrar e para glorificar o nome dele, não para benefício próprio, não para me exaltar, mas para atribuir honra e glória àquele que é o merecedor, àquele que é o mantenedor de todas as coisas. Então, eu costumo falar muito, né, sobre essa questão de propósito, até com os meus próprios amigos. Muita gente chega para mim falando assim, Aparecida, eu ainda não sei o que é que Deus quer para mim, eu nem sei qual é a vontade de Deus ainda para a minha vida, eu estou chegando agora, mas eu nem sei qual é o meu talento, eu busco a Deus, eu oro, só que eu não consigo ouvir nada. Parece que Deus está quieto demais, parece que Deus está com silêncio demais, parece que Deus ele não está ouvindo
as minhas orações. Eu quero dizer para você, o propósito ele já está estabelecido. A palavra de Deus diz que Deus ele nos adotou como filhos antes da fundação do mundo. Então, o seu propósito é ser um filho de Deus. Então, essa questão de propósito, ela não tem muito segredo. O que basta para você é entender esse propósito e você se submeter a esse propósito, você se arriscar a viver esse propósito. Não é que Deus está distante demais, não é que Deus está em silêncio ou que ele não está ouvindo a sua oração. É que talvez você está ouvindo vozes demais, porque esse mundo ele é muito barulhento, gente. A gente ouve vozes ali o tempo todo falando para a gente fazer uma coisa, para a gente imitar tal coisa, que às vezes os nossos ouvidos eles não estão sensíveis para a voz do Senhor. Então Deus ele quer que você viva a vontade dele, mas você ainda não conseguiu descobrir qual é a vontade dele. Por quê? Porque ainda esse mundo barulhento ali está ecoando muitas vozes no seu ouvido. Então eu quero dizer para você, viva a vontade de Deus. Aparecida, qual é a vontade de Deus? Sabe qual é a vontade de Deus? Paulo ele diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então a vontade de Deus é que você seja um filho dele. Mas mais do que isso, que você viva como filho dele. Você foi chamado para ser um cristão. O que é ser um cristão? Na palavra Christos, que significa uma miniatura de Cristo. Então você tem que ser uma miniatura desse Cristo aqui nessa terra. Você tem que ser um representante de Jesus aqui nessa terra. Então esse é o nosso propósito de vida, é ser um representante de Jesus aqui nessa terra. Parecida, para finalizar, eu queria concluir aqui com um texto bíblico até bastante conhecido, né? São João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Sendo a biologia o estudo da vida, você como bióloga cristã, como que você explicaria isso? Uau, fenomenal essa pergunta. Gente, essa passagem ela me toca de uma maneira tremenda, porque Jesus ele é explícito, ele é claro quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não se apresenta aqui como eu sou um dos caminhos. Ele fala: eu sou o caminho. Porque a gente vive num mundo em que as pessoas elas querem chegar até a Cristo, que é a fonte da vida, de várias formas. Então, eu posso até pensar, gente, que existem várias formas de adorar esse Deus, de adorar esse Cristo, mas nem todas as formas, nem todos os caminhos vai me levar a esse Cristo. Só há um caminho. A Bíblia ela sempre apresenta duas facetas do grande conflito. Ela fala do bem, mas ela também fala do mal. Ela fala da verdade, mas ela também fala da mentira. Ela fala do caminho verdadeiro, ela fala do falso caminho. Mas quando Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo assim: eu não sou um dos caminhos que vai te levar a Deus. Ele diz: eu sou o único caminho que vai te levar a Deus, que vai te levar ao Pai. Em outras palavras, eu sou o caminho correto, eu sou a vida, eu sou o Criador, eu sou o mantenedor de todas as coisas. E em Cristo, gente, não há vida derivada. Por quê? Porque Ele é a própria vida. Ele é o autor da vida. Ele é infinito, Ele é transcendente, Ele está além do nosso escopo humano, Ele está além da nossa mente, que é finita. Então, esse Deus, como a fonte da vida, é o único que pode te dar vida, é o único que pode restaurar a tua vida. Então, como cristã, eu acredito plenamente que Jesus, ele é, de fato, quem ele disse que ele era. Porque quando Jesus ele fala uma frase dessa, gente, ou ele estava sendo um charlatão, um mentiroso, ou ele, de fato, estava falando a verdade. Eu creio plenamente que ele é aquele a quem ele disse que era. Eu sou a fonte da água da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a vida. E em mim não há vida derivada. E em mim não há outros caminhos. Então, somente Cristo, ele pode ali regenerar. Somente ele pode dar a vida. Eu vou aqui momentaneamente, por conta do nosso tempo, só trazer um pouquinho do relato lá de Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 1, quando é dito: no princípio criou Deus os céus e a terra. No original hebraico, Bereshit bara Elohim. Então, no princípio, quem é o princípio? Quando a gente vai lá para João, no capítulo 1, é dito: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era
Deus. Quem é o verbo que se encarnou? Quem é o verbo que se fez carne? O próprio Cristo. Então, quem é o princípio? É Jesus, ele é o princípio. Então, aqui eu entendo que em Cristo foram criadas todas as coisas. Ele é o princípio de tudo. Ele é atemporal, porque ele foi criado antes do tempo. Ele é eterno. E quando eu falo de eternidade, gente, eu tenho que falar de trás para frente. Cristo, ele não passa a existir, ele subsiste. Por quê? Porque ele é a vida, ele é o princípio, né, que cria e que mantém todas as coisas. Bom, o nosso tempo já, Esgotado. já está esgotado, né? Mas quero aqui agradecer, né, a sua disponibilidade, a sua disposição em estar vindo bater esse papo aqui com a gente. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Acredito que tem mais assuntos que a gente pode estar batendo esse papo aqui, estar conversando. Essa aula que eu recebi hoje aqui, o nosso público também teve esse privilégio, né? Só agradecer, viu, Aparecida? Veio de longe, né? Um pouco longe, de uma outra cidade, veio de Ipu. E nos colocamos aqui à disposição sempre que você quiser estar vindo participar com a gente. Será um grande prazer lhe receber, tá bom? E eu queria deixar aqui mais um minutinho para as suas considerações finais. Olha só, gente, que bênção. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio que é de falar do amor dele, pelo privilégio de poder usar ali o meu dom, o meu talento para glorificar o nome dele. E quero agradecer principalmente para você que esteve acompanhando a gente, para você que vai acompanhar depois. Eu espero que tudo que for falado aqui venha ter uma aplicabilidade dentro do seu coração, que não venha a ser meras palavras vazias, mas que isso possa te incomodar. Não que eu tenha esse poder de convencimento, né? Porque eu creio plenamente que quem convence é o Espírito Santo. Então, eu espero que você ouça isso com atenção e que você, como Paulo disse, retenha aquilo que é bom. Então, no mais, é o meu obrigado ao Ayrton, obrigado também a toda a equipe, né, aos meninos aqui do estúdio, que estiveram aqui com a gente, realizando esse trabalho fantástico, e parabenizar também você por esse trabalho, que Deus ele continue te usando grandemente e poderosamente como instrumento em suas mãos. Obrigada, Amém. gente. Então é isso, a gente fica por aqui com mais um episódio do seu podcast cristão, Theocast, Notícias de Deus, e a gente se encontra durante a semana nas redes sociais, né? Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, theocast.7, no Facebook, Theocast Notícias de Deus, e se inscrever aqui também no nosso canal do YouTube, e a gente se encontra no próximo sábado, se Deus quiser.